Desde criança eu sempre fui muito ativa, muito criativa e eu nunca correspondi aos padrões, desde sempre. Eu decidi que eu não queria fazer balé, queria entrar no judô e isso desagradou a minha família no início, né? Aos meus 10 anos mais ou menos, minha mãe e meu irmão faleceram, o que foi bem difícil como ser humano para mim. Então começaram a querer atribuir um pouco a falta materna à minha masculinidade. Mas afinal, o que era masculinidade, né? E eu sei que para muitos isso não vai ser uma opção e para muitos isso não pode ser uma opção. Mas eu resolvi dar um ultimato na minha família. Ou eles me aceitariam como eu sou, exatamente como eu sou, ou eu não abriria mão de mim. Eu iria me afastar deles e seria uma escolha muito difícil para mim, mas para mim era o certo, sabe? Eles resolveram me aceitar. Ainda tinha muitos problemas, tentavam me apresentar para meninos ou reprimir qualquer manifestação minha da minha sexualidade. E assim, tentei por uma certa fase me forçar a ser hétero, mas durou muito pouco tempo. Também acho que foi o marco do ensino fundamental para o ensino médio. Foi aí que eu cortei o cabelo, que eu falei, não, acabou, gente, minha formatura foi o fim. Quando eu me vi no espelho de vestido, maquiagem, salto alto, eu falei, tô bonita, eu me sinto bonita, mas não sou eu. Quando eu me assumi, a minha avó me disse algo que eu levo para mim até hoje, que por eu ser LGBT, eu teria que ser boa e me sobressair em tudo que eu escolhesse para mim. Eu tive que trabalhar mais, me esforçar mais, estudar mais, porque as pessoas sempre me viam como a lésbica, a menina estranha, a sapatão. Então eu entrei no esporte muito cedo, ganhei várias medalhas pela minha cidade, eu tinha uma banda e quando eu vim para São Paulo, a busca por emprego foi terrível. Eu passei 2 anos, eu entreguei cerca de 300 currículos e algumas lojas mantinham um preconceito muito velado. Ai, a gente não tá precisando, mas obrigada. E já outras, o preconceito era explícito. Gostamos muito do seu perfil, mas tem muita família que vem aqui, eles podem se incomodar com você. Foram coisas que foram me ofendendo, que iam tirando o meu brilho, iam tirando a minha energia. Chegou um tempo que eu falei, isso é injusto comigo. Eu não vou mais permitir que ninguém faça isso comigo. E hoje eu agradeço a cada um desses nãos, porque foi a chave que faltava para eu buscar, me empenhar e seguir aquilo que eu realmente sou boa. Então hoje eu sou tatuadora e eu sei que eu estou no caminho certo. Como eu cresci na luta, a desistência para mim nunca foi opção. Então eu cresci tendo isso como lema e também uma coisa que me motiva a resistir é porque na minha época, quando eu estava me assumindo, quando eu estava me descobrindo, eu não tinha exemplos para seguir, eu não tinha uma referência, eu não me sentia representada. E eu sei o quanto isso foi complicado para mim. Então o que me motiva hoje a continuar resistindo é ter voz por aqueles que ainda por algum motivo não podem ter voz. Meu nome é Alana Sara, sou mulher, lésbica, tatuadora, atleta, artista. Para mim, a nossa existência já é revolução.